Olá, que bom estar com você mais uma vez, um prazer muito grande. Para mim é gratificante, para você, como você sabe, eu espero que seja benéfico, isso é indiscutível. Você já ouviu contar em outras ocasiões a história do filho pródigo. Hoje você vai ver a história do filho pródigo de uma forma um tanto diferente. Os 3 equívocos do filho pródigo. Você vai ver que interessante. É uma verdadeira aula, é fantástico, é para o seu bem, tá certo? Agora, para isso, fique até o fim do vídeo. E, por sinal, quem vai apresentar é o meu amigo, Dr. André Luiz da Silva. Então, com você, Dr. André Luiz da Silva. Então, hoje eu quero falar com vocês sobre a parábola do filho pródigo. Eu tinha até estudado um sermão diferente, mas como a gente tem vários irmãos novos aqui, né, que vieram hoje de manhã, eu decidi fazer uma reflexão mais voltada assim para vocês. E aí no Evangelho de Lucas, capítulo 15, Jesus ele fala algumas coisas importantes para a gente. Eu gostaria de convidá-los a abrir a palavra de Deus. Se alguém quiser a Bíblia, tem Bíblia aqui, tá? Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do verso 1 e 2. A palavra de Deus diz assim: Jesus recebe pecadores. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Amém? E come com eles. Queridos, esse texto aqui é um texto muito interessante, porque logo após essa narrativa feita por Lucas, falando sobre Jesus, Jesus conta 3 parábolas. Aqui a Bíblia diz que vieram ter com Jesus os publicanos e os pecadores. Os publicanos, eles eram os funcionários do governo, né? Eles eram cobradores de impostos e taxas, né? Eles faziam isso para Roma. Eles eram tidos pelos judeus como traidores da nação, por cobrarem, né, por fazer esse trabalho e de forma desonesta. Eles cobravam, na verdade, valores acima daquilo que era lícito cobrar. E aí, em seguida, Jesus diz que tanto os publicanos como os fariseus vieram ter com eles, e Jesus comia com os pecadores. Os publicanos, ao verem essa cena, eles começam a questionar, na verdade, a conduta de Jesus em comer com pessoas que eram pecadores. Então, para eles, os publicanos, os pecadores eram pessoas, na verdade, que eram indignas de comer com Jesus. Se Jesus soubesse quem eram os pecadores, na concepção dos publicanos, não era para Jesus comer com eles, sentar numa mesa para comer com eles. Em detrimento disso, em decorrência dessa atitude, Jesus conta 3 parábolas, e eu quero ver com vocês a parábola do filho pródigo. A gente vai para o verso 11, do capítulo 15 do Evangelho de Lucas. A palavra de Deus diz assim, a parábola do filho pródigo. 2 filhos, continuou, certo homem tinha 2 filhos. A princípio a gente já vê uma coisa interessante da parábola. Porque a parábola do filho pródigo, ela quer contar, a narrativa seria de um filho pródigo. Mas quando a história se inicia, não é mais um, são 2. E aqui é bem interessante esse aspecto. E aí o verso 12 diz: o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Como já sabemos, naquela época era algo muito danoso, era algo muito ruim pedir a parte da herança com os pais vivos. Isso aí era impróprio, era dizer assim: pai, eu quero que o senhor morra. Pedir a herança antes, não podia, como hoje não pode ainda. O direito de família, ele veda essa ideia de querer uma herança antes do tempo. Por quê? Porque só abre a sucessão com a morte. A sucessão dos bens só se abre com a morte. Então o pai não morreu, então os filhos não têm direito à herança. Mas veja que a gente vê aqui, por parte desses filhos,
uma falta de respeito muito grande com o pai ainda vivo, e eles já estavam querendo, o filho mais novo, querendo a herança. Sendo assim, a Bíblia diz que o pai da parábola, que representa Cristo, ele distribuiu, ele repartiu os haveres, ele repartiu a herança, repartiu dando para o filho mais novo a parte dele, automaticamente o mais velho que ficou dentro de casa ficou com a dele. E aí, a gente percebe uma coisa interessante, que o filho mais novo pega a sua herança, a Bíblia diz, a partir do verso 12, verso 13, né? Diz assim, verso 13, passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Ou seja, a gente percebe dois pontos importantes aqui. O primeiro ponto aqui importante que eu queria destacar com os irmãos é o primeiro erro do filho pródigo aqui da história. Ele achava que o dinheiro proporcionava a felicidade. Ele exige do pai a herança antes do tempo, julgando ele que se ele tivesse a herança dele, ele seria feliz. Esse é o primeiro engano. Não existe felicidade no dinheiro. Ele achava que existia, mas não existe. Tá? E o segundo ponto importante que eu queria destacar aqui dessa frase, desse texto aqui, desse verso, é que por que o pai não impediu? Se o pai amava tanto o filho, né, porque ele não disse para o filho assim, não vá não, você vai ter que ficar, você é obrigado a ficar. Primeiro a gente sabe que Deus não impõe a vontade dele, Deus não interfere nas nossas escolhas, ele não interfere nas nossas decisões. Era uma decisão do filho de querer sair da casa do pai, de ir embora para distante da casa do pai. E o pai assim, na verdade, permitiu, concedeu ao filho o direito que ele tinha de poder ir embora, fazer a vida dele, sonhar, viver a aventura dele. E aí vem um outro ponto importante ainda. Porque o pai não impediu? Primeiro, porque o pai não interfere na escolha do filho. Segundo, porque o que adiantava o filho estar dentro de casa, caso o pai, na verdade, contrariasse a decisão dele, dizendo assim, você tem que ficar, você não vai embora. O que adiantava o pai proibir o filho de sair dentro de casa, de ir para distante viver a aventura que ele queria, se na verdade o coração dele já estava bem distante de casa? Entende? Muitas vezes é possível você estar em um local e não estar ao mesmo tempo. É possível, por exemplo, nós estarmos aqui na igreja agora, mas a gente está apenas com o corpo. Sabe por quê? Porque a nossa mente pode estar em outro lugar. Porque o nosso coração pode estar em outro lugar. O pai, entendendo isso, compreendendo que o filho já estava com o coração longe de casa há muito tempo, o pai permitiu que ele assim fizesse, conforme aquilo que ele havia escolhido. O pai não interferiu. Porque Deus não interfere nas nossas escolhas. Porque Deus, na verdade, não interfere nas nossas decisões. Mesmo sabendo que aquilo não é bom para a gente, Deus permite que a gente realize o nosso sonho, que a gente viva nossas aventuras. Foi isso que o pai da parábola fez com o filho. E a Bíblia diz que o filho, pegando tudo que ele tinha, sua fortuna, tudo que ele tinha, sua herança, ele partiu para uma terra bem distante. E lá dissipou todos os bens, vivendo de forma dissoluta. E aqui vem outros aspectos, que esse texto é muito rico de informações. Primeiro, quando a Bíblia diz assim que ele partiu para bem distante, é a ideia de que talvez ele pensava de não voltar mais. A ideia de que a gente acha que distante da casa do Pai, que distante de Deus há felicidade. Não existe, irmãos. Não existe felicidade longe da casa de Deus. Não existe felicidade longe da casa do Pai. Precisamos entender que só existe felicidade nos braços de Deus. Só existe felicidade na presença de Deus. É claro que a gente poderia aqui tratar diversos pontos, diversos aspectos. E um deles seria o fato de essa liberdade que muitas vezes nós queremos, é porque nós não queremos assim, estar submetidos a regras, a limites, a condições que no nosso modo de ver, no nosso modo de interpretar, a gente acha que talvez seja justo.
ter hora para dormir, né? Ter que seguir regras, ter que fazer aquilo que na verdade talvez seja contrário à nossa natureza, mas a Bíblia assim diz que o filho, na verdade, ele não queria ser submetido a isso, ele queria viver uma vida livre, né? Ele queria ser livre, entre aspas bem grande, porque ele acreditava que a felicidade estava nisso, em ele ter dinheiro na mão, poder viver a vida dos sonhos dele lá fora com os amigos, tal. E no versículo por diante, o versículo 14, diz assim: depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. E aqui vem um ponto importante, que aqui é o segundo erro. O primeiro erro foi ele achar que conseguia ser feliz se ele tivesse com dinheiro, que a felicidade dele estava em ter dinheiro, né? O dinheiro nunca vai proporcionar felicidade a ninguém. O dinheiro é bom, a gente compra uma cama boa, a gente compra um perfume bom, a gente compra uma roupa boa, mas o dinheiro nunca foi e nem nunca será sinônimo de felicidade. O primeiro erro dele foi achar que o dinheiro ia dar felicidade. Segundo erro dele foi não fazer provisões para o futuro. Porque a Bíblia diz que, como ele estava com o dinheiro, ele estava vivendo a vida que ele queria, ele dissipou tudo, ele gastou o dinheiro todo que ele tinha com os amigos dele. Ele não fez provisões para quando? Para o futuro. Nós precisamos entender que assim, se hoje Deus nos dá a bênção de a gente ter um dinheiro, a gente precisa pensar no amanhã, né? Aquele dinheiro, na verdade, a gente tem que pensar que ele tem que render, porque vai que acontece alguma coisa lá, que alguém adoece na família. Vai que na realidade você precisa, em uma circunstância emergencial, ter uma reserva para poder ser socorrido naquele apuro, naquela emergência. Então ele não fez provisões para o futuro. É muito importante pensar no futuro. Tá certo, irmãos? É muito importante você se preparar para o futuro. Versículo 15. Então ele foi, agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos aguardar o quê? Porcos, que na verdade era uma humilhação um judeu cuidar de porcos, mas ele não tinha outra opção, aparentemente. A escolha que ele fez, infeliz, errada, levou ele a estar vivendo aquilo que ele estava vivendo. Não era culpa do pai, não era culpa de ninguém, a culpa era dele mesmo, dele estar vivendo aquilo que ele estava vivendo. Ele pegou toda a herança que ele tinha, em vez de ele aplicar, em vez de ele guardar, em vez de ele trabalhar para poder multiplicar aquela herança, não, ele gastou. Ele gastou pensando que dinheiro você gasta e vai vir mais. E há um ditado popular que diz que de onde você tira e não bota, o que acontece? Seca, acaba. Tem uma hora que não tem mais. Aconteceu com ele. Acabou o dinheiro, cadê os amigos? Foram-se embora. Nem dinheiro, nem amigo, nem pai, nem ninguém. Agora ele estava só. Nem comida para comer ele tinha. Ele não fez reserva para o futuro, gastou tudo, dissipou tudo. Os amigos foram embora e agora ele estava só. Veio uma grande fome naquele país, naquela cidade, e ele começou a procurar emprego. O único emprego que ele conseguiu foi o quê? Cuidar de porcos, que era uma humilhação para um judeu. Mas ele não tinha escolha, na verdade. Naquele momento a única coisa que ele reservava era isso mesmo. E aí a Bíblia diz que, verso 16, que ele desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Queridos, essa situação que ele viveu, o filho pródigo viveu aqui, só sabe quem já passou. Trabalhava de graça, então. Trabalhava de graça, nem direito à comida praticamente ele tinha, mas eu já passei uma situação dessa. E eu sei o que é isso aqui. Quando eu tinha 12 anos de idade, 13 anos, eu trabalhei na casa de um casal muito rico, lá em Penedo. Eu era jardineiro. E os cachorros comiam primeiro do que os empregados. Quem já trabalhou em casa de família, a depender da situação, vai saber o que eu estou dizendo. E aí, os cachorros comiam primeiro do que os empregados. Nós, empregados, eu e as duas empregadas da casa, só comia depois que os cachorros se alimentavam. Aí sabe qual era a vontade da gente? Pelo menos minha, não vou falar dela. Eu falei da gente, mas eu faço uma retratação e vou falar a minha. A minha vontade era que chegasse a hora de dar comida aos cachorros. Sabe por quê? Porque eu comia.
A comida dos cachorros na casa do rico não era comida ruim, não. E como não tinha outra opção, com fome, eu desejava que chegasse aquele horário para poder comer. Então imagine a situação em que o filho pródigo, ele se encontrou. Numa situação dessa. Ele escolheu errado, ele dissipou tudo que estava nas suas mãos, e agora lá no fundo do poço, ele desejava comer as comidas dos porcos. Ele ficava sonhando, imaginando a hora que os porcos fossem comer, para ele poder comer também. Aí a pergunta é, o que é que ele virou? Ele virou um porco também. Ele estava na mesma condição dos porcos, veja. Ele estava na mesma condição dos porcos, por causa que ele escolheu, foi ele que escolheu viver naquela situação. E aí nós precisamos entender que a maioria das coisas que acontecem na nossa vida, muitas vezes nós passamos por situações difíceis, porque nós mesmos escolhemos viver essa situação. Porque nós mesmos escolhemos errado. Por isso hoje nós precisamos entender que as nossas escolhas hoje vai determinar o nosso futuro. Se a gente vai viver bem, se a gente vai viver feliz ou não. Por isso que a gente precisa pedir a Deus sabedoria. O filho pródigo não pediu sabedoria e o que aconteceu? Ele estava nessa situação degradante. Continuando, a Bíblia diz que, verso 16, ali na situação em que ele estava, no fundo do poço, comendo com os porcos, ele desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ninguém lhe dava nada. Veja, a comida, a comida passava pela minha mão dos cachorros e eu comia. Ele aqui desejava, mas a Bíblia diz que ele não comia, ninguém lhe dava nada. Ei, preste atenção numa coisa. Não confie nas pessoas erradas. Esse é o terceiro ponto. Primeiro ponto, ele achava que a felicidade estava no dinheiro. Ele errou. Errou feiamente, grandemente. Segundo ponto, ele não fez provisões para o futuro. Ele não guardou. Ele não economizou. Terceiro ponto, ele confiou nas pessoas erradas. A gente precisa ter muito cuidado. Amizades, pessoas que às vezes a gente abre o coração, abre a vida. Pessoas que às vezes você leva para dentro da sua casa que não é digno da sua confiança. Tem pessoas que querem ir para a sua casa para ver o que você come, para ver o que você tem, para ver o que você faz, para depois sair comentando e falando com as pessoas. Precisamos ter muito cuidado com pessoas. Não podemos confiar em pessoas erradas. E aí, talvez você esteja pensando, mas como é que eu vou saber se a pessoa é certa ou errada? Analise. Preste atenção nas pessoas com quem você está andando, as pessoas que têm ido à sua casa, as pessoas que na verdade dizem ser seus amigos. Você tem que prestar atenção. E aí a gente vai saber que tipo de pessoa a gente está lidando. Ele confiou em pessoas erradas. Continuando a leitura, a Bíblia diz assim que então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Agora, ainda bem que ele caiu em si, né? Antes tarde do que nunca. Ele percebeu que havia errado e ele disse assim: lá na casa do meu pai, os trabalhadores têm pão com fartura e eu estou aqui passando necessidade. Ele percebeu que ele havia errado. Ele entendeu que a escolha que ele fez foi uma escolha infeliz. Ele, na verdade, se equivocou. Ele estava completamente errado a respeito daquilo que ele pensava do pai. E aí, quando ele caiu em si, ele saiu. Ele disse assim: eu vou me levantar-me-ei. Irei ter com meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, a Bíblia diz que ele foi para seu pai. Ele saiu daquela situação. Ele tomou a decisão de dizer assim: eu não quero mais isso para a minha vida. Não é isso que Deus sonhou para mim. Não é isso que meu pai sonhou para mim. Eu vou sair dessa situação. Vou sair desse quadro. Eu vou embora dessa vida. Ele deixou para trás a sua vida degradante. Ele deixou para trás a sua vida pregressa. E ele foi em busca, em direção a quem? Ao Pai. Hoje, na verdade, Jesus nos faz um convite. Deixa para trás tudo, na verdade.
tudo que na verdade te faz sofrer, deixa para trás a vida preguiça, deixa para trás tudo aquilo que lhe rebaixa e venha ao meu encontro. Esse é o convite de Deus para nós hoje. O Pai espera que a gente também tome a decisão de voltar para Ele enquanto há tempo. Diga amém. E aí o versículo 20, levantando-se, foi para seu pai. Via ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu, e diante de ti já não sou digno de ser chamado seu filho. E a Bíblia diz que o pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vestiu, pondo nele o anel no dedo, sandálias nos pés. Trazei também, matai o novilho cevado, e comamos e nos regozijamos, porque este filho estava o quê? Morto, versículo 24, e reviveu. E estava perdido e foi o quê? Achado. E aí a Bíblia diz que ali houve uma grande festa, começaram a se regozijar. E aqui é muito interessante porque a vida daquele filho pródigo, na verdade, mudou. A vida dele muda quando ele volta para casa. E ele percebe que ele teve a vida toda enganado. Que o pai, que a casa, que os ensinamentos do pai, que as ordens, que a lei que os pais davam, era sempre pensando no bem dele. O pai amava ele. Então a história começa dessa forma. Vou fazer um resumo aqui. O filho está dentro, os dois estão dentro de casa, um sai e vai viver a vida dissoluta. O outro está dentro de casa. A história termina o contrário. Um está dentro de casa, o que estava fora, o que estava perdido está dentro de casa, salvo, e o que estava salvo agora está fora de casa. A história termina dessa forma. O filho que estava dentro de casa, que não pediu a parte da herança, ele volta, e quando ele vê a festa, ele pergunta a um dos servos: que barulho é esse aí dentro de casa? Que festa é essa? E aí o servo diz assim: olha, teu irmão voltou. O teu irmão voltou e teu pai deu uma grande festa. Ele está celebrando. E aí a história diz que o pai sai. O pai, ele sai em dois momentos. Ele sai no primeiro momento para encontrar o filho perdido, que estava perdido, supostamente por estar fora de casa. E aí a história conta que depois o pai sai para então buscar e reconciliar o filho que estava dentro de casa, que aparentemente salvo, agora está fora de casa, inconsolado, questionando a autoridade do pai, a justiça do pai, dizendo: eu tive tanto tempo com o senhor que o senhor nunca matou um cabrito para mim. Aí a história, ela inicia, capítulo 15 de Lucas, dizendo que Jesus estava em determinado lugar, e vieram para eles duas classes de pessoas: o publicano e os pecadores. Duas classes de pessoas. O publicano era aquele que achava que já estava salvo. Os pecadores é aquele que era pecador e que estava ali porque acreditava que eles precisavam de Jesus. Eles não viam em si próprio nenhuma maneira de ser salvo, a não ser indo até Jesus. Jesus conta a história. E ele mostra na parábola dos dois filhos que quem é o publicano da história? O publicano é o filho que estava dentro de casa, que saiu. Que passou a vida toda querendo fazer agradar o pai, fazer a vontade do pai, com o propósito de ganhar, com o propósito de receber alguma coisa. Ele não fazia a vontade do pai porque ele amava o pai. Ele estava dentro de casa e fazia a vontade do pai porque ele imaginava que em algum momento ele fosse alcançar alguma dádiva, algum privilégio maior por causa disso. Quem é o pecador da história? O pecador é o filho pródigo, que estava fora quando Jesus começou a contar a história, que ele sai, e depois ele o quê? Ele volta. Então a história, na verdade, há um reverso aí, né? Uma contravenção, por quê? Porque o salvo agora estava perdido e o perdido estava salvo. E Jesus, ele vai mostrando aí para o filho que se achava, que fazia tudo certinho, mas que na verdade ele estava equivocado. O pai mostra para ele que era necessário
aquilo está acontecendo? Porque ele disse: o teu filho estava morto, teu irmão estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi o quê? E foi achado. Queridos, a moral dessa história é que não importa o que você fez. O importante é você voltar para os braços de Deus. Amém? Não importa o que eu fiz de errado, não importa o que você fez de errado, o importante é a gente voltar. O importante é a gente entender que só existe felicidade nos braços do Pai. Amém? Não existe felicidade em nenhum outro lugar. Olá, muito bem. Você viu que interessante? Eu gostei, eu achei fantástico o ensinamento. Para mim, deu para entender perfeitamente que muitas vezes quem nós julgamos está perdido, se salva. E muitas vezes quem a gente pensa que está salvo, talvez esteja perdido. Em que posição que nós vamos colocar? Dá para pensar um pouquinho? Não importa aonde você andou, importante para onde você quer ir. O seu Pai, o Pai Eterno, está de braço aberto para te receber, ok? Então, vamos em frente, vamos nos colocar nas mãos de Deus. Coloque nos comentários a sua posição quanto a isso. E um abraço. Até a próxima semana com mais um vídeo.